Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, aí por esse telefone, que é meu WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente, aí em PDF, Word, PowerPoint, ou então você entra aí nesse QR Code, e aí você vai entrar num grupo. Esse grupo não é grupo de bate-papo, só eu posto lá o material de Escola Bíblica Dominical toda semana. Então você receberá esse material toda semana. Te pedimos aí para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Dê aí um like, um gostei, né? E se inscreva no nosso canal. É gratuito, não precisa pagar nada. Nós estamos estudando nas lições da Betel Dominical Adultos, neste quarto trimestre de 2024, com o tema Os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o bispo Samuel Ferreira. Já estudamos na lição 1 os 10 mandamentos, na lição 2 não terás outros deuses diante de mim, na lição 3 não farás para ti imagem de escultura, na lição 4, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Na lição 5, lembra-te do dia do sábado. Na lição 6, honrar pai e mãe. E hoje vamos estudar a lição 7, não matarás, protegendo e preservando a vida como fundamento moral universal. Então, em qualquer constituição, em qualquer país, o cidadão tem o direito à vida, né? Quem é que tem o poder sobre a morte? Somente Deus. Só Deus pode tirar a vida de alguém. Deus é que dá vida, só Ele pode tirar. Qualquer lei que for feita dizendo que alguém pode ser morto por um ser humano, esta lei é contrária à palavra de Deus. Então, por exemplo, aborto, lei contrária à palavra de Deus. Pena de morte, lei contrária à palavra de Deus. Eutanásia, lei contrária à palavra de Deus. Qualquer lei que for feita que permita tirar a vida de um ser humano, esta lei é contrária à palavra de Deus. É um confronto do homem a Deus. É um pecado terrível. Nesta lição, nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, aspectos essenciais do sexto mandamento. Tópico 1, subtópico 1, o aspecto espiritual do mandamento. Tópico 1, subtópico 2, o aspecto legal do mandamento. Tópico 1, subtópico 3, o aspecto intencional do mandamento. Tópico 2, Jesus Cristo e o sexto mandamento. Subtópico 1, uma questão do coração. Subtópico 2, uma ação motivada pela ira. Subtópico 3, tratando do coração. Tópico 3, o respeito ao dom da vida. Subtópico 1, o cuidado em preservar a vida. Subtópico 2, um código a ser respeitado. Subtópico 3, a violação do mandamento. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O textuário da lição está em Êxodo 23:7, que diz: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então Deus está advertindo ao povo de Israel que aquele que mata as pessoas, ele está cometendo um gravíssimo pecado e Deus não justificará o seu ato. Mas às vezes você pode pensar, mas quantas pessoas morreram? Estão relatadas aí. Sim, quando Deus mandava
Ele é o dono da vida. Ele pode dar vida e pode tirar. Então, se ele desse a ordem, matava. Um anjo só matou 185 mil pessoas. A ordem de Deus. No Egito, quantas pessoas morreram? Ordem de Deus. Quando havia uma guerra, alguém lutando contra Israel, querendo destruir Israel, e ele se defendia, Deus estava dando uma ordem para que eles matassem. Quando eles entraram na terra prometida, aquelas pessoas que viviam ali, todos eram idólatras, e Deus deu uma ordem: mate todos, não deixa nenhum vivo. Porque no Antigo Testamento, cada pessoa ímpia, cada pessoa que adorava uma imagem, era considerada como um demônio. Então ali era uma guerra literal, homem contra homem, né? Que cada homem que não tinha Deus era considerado como um próprio demônio, na verdade, porque na verdade um demônio morava nessa pessoa. Agora, no Antigo Testamento é assim que funciona. E você tem que entender que é assim que funciona. Para Israel, até hoje funciona assim. Quando atacados, se defendem da mesma maneira que faziam, como era lá no Antigo Testamento. Eles não conhecem Jesus. Eles ainda não têm noção do que é realmente para fazer, como agir de acordo com a palavra de Deus escrita no Novo Testamento. Eles não conhecem o Novo Testamento. Para eles não existe Novo Testamento. Para eles, Jesus era apenas lá um profeta. Nós temos conhecimento da palavra de Deus e sabemos, olha, Jesus ensinou: ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo, abençoe o seu inimigo. Nós não vamos matar ninguém, não vamos tirar a vida de ninguém. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas a nossa luta é no reino espiritual, porque agora nós temos Deus na nossa vida e não existe mais aquela velha aliança, a antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança. Nós vivemos no período da graça de Deus, ou seja, no período em que as pessoas são salvas ao ouvirem o Evangelho e crerem no Evangelho. O Evangelho ensina o quê? Que Jesus Cristo veio e viveu aqui na terra como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Jesus levou sobre ele e morreu por nós na cruz e ressuscitou. Este é o Evangelho que tem que ser pregado. Todo aquele que ouvir e crer é salvo. Não importa quem era essa pessoa antes, o que ele fez antes. Então a nossa luta é contra Satanás e seus demônios, né? É no reino espiritual. Nós temos que amar as pessoas, orar pelas pessoas, fazer todo o possível para que eles se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Verdade aplicada. Faz parte das responsabilidades do discípulo de Cristo a preservação e proteção da vida e uma constante vigilância ao estado do coração. Então nós precisamos lutar mais pela proteção, pela preservação da vida. Nunca podemos pensar o contrário, nunca podemos concordar com o contrário. Nós temos que proteger a vida. Então, por exemplo, imagine uma criança no ventre de uma mãe, ele não pode se defender. Veja só, é uma vida que está ali. Olha, Deus disse para Jeremias: eu te conheci antes mesmo de você se formasse no ventre da sua mãe. Veja bem, no mesmo instante que houve o ato sexual, ali o espermatozoide penetrou o óvulo, pronto, ali existe uma vida. Olha lá, a esposa do Manoá, mãe do Sansão, foi proibida de beber vinho e ela nem tinha tido ainda o ato sexual com seu marido Manoá. Veja só, para gerar Sansão. E ela já foi proibida de beber vinho, porque para Deus já existia ali a criança, já existia ali o Sansão. Veja só.
É coisa impressionante. Se nós lermos, nós vamos entender a palavra de Deus, procurando entender, procurando aprender de Deus. Então, para Deus, a vida só pertence a Deus, só Ele dá, só Ele pode tirar. Nenhum ser humano pode criar vida. O ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Por mais que todos os cientistas do mundo queiram criar um ser humano, não conseguem. Por quê? A alma e o espírito, só Deus é que pode dar. Então, lutemos a favor da vida, nunca a favor do mal, nunca a favor da morte. Nunca um cristão pode concordar, por exemplo, com pena de morte. De jeito nenhum. As pessoas têm chance de ainda se arrependerem e serem salvos. Nós não podemos tirar a vida de alguém. O ladrão na cruz era ladrão mesmo. Veja bem, ele foi salvo ali no último momento. Veja só, se tivesse a pena de morte, então quantas pessoas, né, vivem aí na prisão anos e anos e anos e um dia se converte lá na cadeia. Já pensou se ele tivesse ido para a cadeira elétrica, por exemplo, tomado uma injeção letal? Olha só, tinham tirado dele a oportunidade de salvação. Olha aí a eutanásia, né? Matar uma pessoa. Veja bem, quantas pessoas passaram anos e de repente acordaram. Então não podemos fazer isso, não podemos tirar a vida de ninguém. Só Deus pode tirar a vida de alguém. Então a ordem de Deus é: não matarás. Textos de referência está em Êxodo 20, 13 e Números 35, 16 a 19. Vamos ler. Êxodo 20, versículo 13 diz: não matarás. Números 35, de 16 a 19 diz: porém, se aferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se aferir com pedra à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se aferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á. Então veja que Deus deu uma ordem, que aquele que tirasse uma vida, ele seria morto. Para que isso? Para que ninguém tirasse a vida de ninguém. O objetivo era esse, para que ninguém andasse matando alguém. Veja bem que existia até as cidades refúgio em Israel, para que uma pessoa, ao matar o outro sem querer, ele pudesse fugir para essa cidade e escapar de ser morto pelos parentes daquela pessoa que ele matou. Introdução da lição. Esse ainda é um mandamento bem aceito em muitas nações. Praticamente ninguém aprova que se tire a vida de ninguém. Ele é tão contrário à natureza que existe um tipo de proibição contra ele em todas as culturas. Exemplo, então, Êxodo 20, 13, que diz aí, não matarás. Então, em todas as culturas, nós vamos ver preservação da vida. Mas, em várias culturas, existe também a permissão para se matar alguém. Veja, nós encontramos culturas, por exemplo, onde a pessoa, se nascer aleijado, por exemplo, é morto. Veja só, existe ainda esse tipo de cultura no mundo. Por exemplo, a eutanásia, que é tirar a vida de alguém que está vivendo vegetativamente, né, é permitido em vários países. Legalmente, ele pode ser assistido em sua morte. Algumas pessoas podem ajudá-lo a tirar sua vida. Olha só a que ponto nós chegamos. Por exemplo, o aborto é permitido em muitos países. Em pelo menos 77 países hoje é permitido legalmente o aborto. Então, dia 19 de abril deste ano, 2024, foi aprovada aí uma PL que permite o aborto
antes de 22 semanas. Veja só, eles querem decidir quanto tempo aquela criança está sujeita à morte. Veja só que coisa impressionante, que coisa absurda, e nós devemos tomar cuidado. Ao você votar em alguém, você deve ver o que o partido apoia. Você deve olhar ali o plano. Existe lá um plano daquele partido. Existe ali coisas que eles concordam, que não concordam. Então você deve olhar isso. Quando você vota em alguém de um partido que apoia o aborto, você está votando, apoiando alguém que apoia matar crianças no ventre, crianças indefesas. Então tome cuidado com o que você está fazendo. Deus não tem o culpado por inocente, lembre-se disso. Então Deus é o doador da vida, só Ele pode tirar a vida. Então podemos ver que o aborto está liberado em vários países, né? A tendência é a liberação em praticamente o mundo inteiro. Por incrível que pareça, resolveram mesmo agir contrariamente à palavra de Deus, desafiar Deus mesmo. Então veja, é uma lista, né, com 77 países onde é permitido o aborto. E é uma tendência mundial que seja cada dia mais aprovado em toda parte do mundo. Nós devemos orar por isso, interceder junto a Deus, para que esses governantes que não conhecem a Deus, que eles possam conhecer a Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, e que eles entendam que a vida é dada por Deus e só Deus pode tirá-la. O homem não pode brincar de ser Deus. Ele não tem autorização de Deus para tirar uma vida. No Brasil hoje, 2024, é assim a situação. Se o feto for anencéfalo, se a gravidez for fruto de estupro, se a gravidez impuser risco de vida para a mãe. Então, fora desses casos, é considerado um homicídio. Então, o que está em votação, o que está em decisão, é agora permitir o aborto antes de 22 semanas. Veja só, é isso aí que estão os políticos, querendo fazer de todo jeito, e o nosso Supremo Tribunal Federal já tem vários que apoiam essa atitude aí. Então nós temos que orar a Deus e pedir que essas pessoas que podem tomar essa decisão, que eles não tomem essa decisão, porque só Deus pode tirar a vida de alguém. Então aqui no Brasil, um projeto na Câmara dos Deputados para equiparar o aborto ao crime de homicídio foi aprovado de maneira simbólica. Tópico 1. Aspectos essenciais do sexto mandamento. Este mandamento não se refere ao homicídio involuntário, mas ao homicídio, ao fato de tirar a vida com premeditação e traição, motivado por desejos perversos, ambiciosos ou desleais. Gênesis 9, 6. Então, este mandamento, não matarás, não está falando sobre aquela pessoa que involuntariamente matou alguém. Por exemplo, alguém vai caçar, aí ele vai atirar no animal, erra e acerta alguma pessoa que está lá atrás, alguma coisa assim. Mas aí o não matarás está falando quando a pessoa tem a intenção de matar o outro, vai e mata a pessoa. Tópico 1, subtópico 1. O aspecto espiritual do mandamento. O aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida humana. O sentido sagrado da vida é derivado de duas verdades. Primeiro, somos feitos à imagem de Deus. Segundo, Deus é o doador da vida. Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 7. Na aliança, na ética, a questão do assassinato e suas implicações são abordadas pela primeira vez, e essa importante verdade, feitos à imagem de Deus, é mencionada, Gênesis 9, 6. A outra verdade tem a ver com o fato de que Deus é o doador da vida e aquele que tem o direito de determinar a vida de cada criatura. Este mandamento destina-se a lembrar não apenas a nação de Israel, mas a todos os seres humanos de todos os tempos, que eles devem se esforçar para ser cuidadosos nos assuntos da vida, para que ninguém perca a vida injustificadamente nas mãos de seus semelhantes.
Então somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, o ser humano, ele tem dentro de si duas coisas dadas por Deus. Aí o espírito e a alma. Só Deus consegue fazer isso, só Deus consegue criar isso, né? A complexidade que existe no corpo humano, também nenhum ser humano consegue fazer, criar isso, né? Ele consegue copiar as coisas, inseminar, né, um espermatozoide, um óvulo, criar a vida assim. Mas ele não conseguiu fazer do nada. Ele pegou já feito e reproduziu. Agora, quem coloca lá dentro o espírito e a alma, não tem jeito, o ser humano nunca conseguirá fazer isso, né? Só Deus pode fazer isso. Então, esse homem, ele é gerado por Deus, ele é criatura de Deus. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, não tem como o ser humano fabricar outro ser humano do nada. Então, é coisa que pertence a Deus. Só Deus tem direito de tirar a vida, porque só Ele tem como dar a vida. Então, a vida tem um valor sagrado. A vida foi dada por Deus. Então, só quem tem poder sobre a vida é Deus. Então, todos os seres humanos devem tomar cuidado com isso e sempre lutar a favor da vida. Então, a ordem de Deus é: não matarás. E qualquer um que matar será réu de juízo. O próprio Jesus Cristo disse isso em Mateus 5:21. Os médicos, né, as pessoas que estão fazendo esses abortos deveriam saber disso. O juízo de Deus virá sobre essas pessoas. Tópico 1, subtópico 2. O aspecto legal do mandamento. Mesmo que o assassinato fosse considerado um pecado gravíssimo, contudo, a lei estabelecia critérios para o julgamento a fim de evitar precipitações, injustiças e enganos. Havia necessidade de testemunhas para que o assassinato fosse comprovado. Números 35 e 30. O objetivo disso era evitar injustiças e abusos na execução de sentenças ou na busca de vingança. Era a maneira da sociedade israelita de fazer as coisas certas, como está em Êxodo 23:7. Agora, como lidar com a situação de mentiras ou falsos testemunhos? O 9º mandamento fala contra a mentira, Êxodo 20:16. E Deuteronômio 19:16-21 traz uma séria advertência sobre as falsas testemunhas. Estas deveriam sofrer a punição do acusado contra quem desse falso testemunho. Então veja que Deus adverte que a falsa testemunha, ela deveria morrer se desse um falso testemunho, estivesse mentindo no seu testemunho, para evitar que alguém mentisse a respeito de alguém, ó, matou, e aí outra pessoa vem, até testemunha falsa, né? Vem dizendo, comprovando que foi inocentemente, foi sem querer, alguma coisa assim. Então a pessoa deveria morrer porque deu esse falso testemunho. Isso tudo para evitar que se fizesse o julgamento errado. Existiam julgamentos precipitados, então as pessoas não julgavam, não iam analisar o que estava acontecendo e já iam matar outra pessoa sem nem analisar. Nós temos visto hoje, né? Tem alguns linchamentos que são feitos por aí, que não houve um julgamento, ninguém sabe a situação, o que estava acontecendo, de repente as pessoas tomam a decisão de fazer alguma coisa, de matarem alguém, de tirarem a vida de alguém, de matarem alguém, sem haver um julgamento, sem ter noção do que estão fazendo. Não pode ser assim. Todos têm um direito ao julgamento. Todos devem ser julgados para saber a verdade. E ninguém pode ser condenado à morte devido a alguma coisa que ele fez. Só Deus tem direito à vida, não se esqueça disso. Então nunca participe desses linchamentos que acontecem por aí. Quantas pessoas foram descobertas aí que estão presas há anos e anos e anos e anos e, na verdade, não eram culpadas? Acontece, de vez em quando acontece. A pessoa está presa e não foi ela que cometeu aquele crime, mas está presa. Então já pensou você participar de um linchamento de uma pessoa
sem ter certeza que aquela pessoa fez uma coisa, e mesmo se tiver certeza, ela não deve morrer, não pode tirar a vida de alguém. Então, um dos mandamentos é: não darás falso testemunho. Então, veja que a lei dizia: se alguém for dar um falso testemunho, então a pena que era para ser dada àquela pessoa que ele foi dar o falso testemunho, ele levava essa pena. Já pensou? Isso para evitar que a pessoa desse falso testemunho. Veja, por exemplo, Jesus foi condenado à morte com falso testemunho. Estevão foi condenado à morte com falso testemunho. Então pode haver o assassinato que a pessoa mata o outro, ou pode haver o assassinato em que a pessoa não matou o outro, mas foi negligente. Veja bem, alguém pode deixar a outra pessoa morrer porque quer deixar a outra pessoa morrer. Tópico 1, subtópico 3, o aspecto intencional do mandamento. O que fazer com os casos de homicídio involuntário? Os casos incluíam acidentes, matar outro ser humano em legítima defesa, defender sua família ou defender seus bens e propriedades. Para esse tipo de caso, Deus havia criado o sistema de cidades de refúgio. O sistema era que, após o homicídio involuntário, o assassino poderia fugir para uma dessas cidades de refúgio para evitar cair nas mãos de um familiar da vítima que queria vingança. Números 35, de 15 a 21. O assassino permaneceria lá até que o sumo sacerdote morresse, ou então, se o assassinato não fosse um acidente, os anciãos da cidade de refúgio deveriam entregá-lo ao familiar vingador. Deuteronômio 19, de 11 a 13. Então você vê as cidades de refúgio aí, eram 3 de um lado aí, né, de todo o território de Israel, e 3 do outro lado. Então você vê no mapa aí, ó, Bezer, Ramote, Golã. Do outro lado você vê aí, ó, Quedes, Siquém e Hebrom. Então aí, se alguém cometesse um crime involuntário, por exemplo, uma caçada, né? Alguém atirava ali uma flecha no animal e errava a flecha, e a flecha acabava batendo na pessoa que estava lá atrás. Então foi involuntário. Então essa pessoa fazia o quê? Se um parente visse isso ou soubesse disso, mataria essa pessoa, mesmo ela não tendo a intenção de matar o seu parente. Então, naquela ódio, naquela raiva que dá ali, a pessoa mataria ele. O que ele fazia então? Ele corria para uma cidade de refúgio que estivesse mais próxima de onde ele estava, e lá ele se apresentaria aos anciãos, né? E ali ele contaria o que aconteceu e ele ficaria ali. Aqueles anciãos, é evidente, iam investigar tudo direitinho, mas ele ficaria ali até o sumo sacerdote morrer. Enquanto o sumo sacerdote não morresse, ele estava ali, estava seguro. Não poderia os parentes daquela pessoa morta entrar e matá-lo. Hoje nós temos aí os julgamentos, né, que são feitos pela justiça, que vão ser então analisados os motivos. Então existem aí as penalidades, né, cabíveis a cada um, e quando a pessoa tira a vida do outro, às vezes pode ser para defender sua própria vida, né? Alguém vem querendo matar a pessoa, então ela se defende e nessa defesa ela pode matar a outra pessoa. Então é um caso aí de defesa pessoal, né? Às vezes sua casa, um ladrão entra, né? E aí de repente você pega esse ladrão e ele está armado e você acaba atirando nele. Então são várias as ocorrências, né, onde se pode matar alguém sem a intenção de matar, mas que acontece. E aí vão se criando leis, né, de acordo com cada situação que vão surgindo. O certo é que os julgamentos existem porque existem os dois lados. Existe o lado daquela pessoa que matou e existe o lado daquela pessoa que morreu. Então deve ser analisado corretamente, julgado corretamente, com toda a honestidade, sem aceitar suborno. Tópico 2, Jesus Cristo e o sexto mandamento. Jesus apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento para os cristãos. Ele não somente proíbe o assassinato e a violência, como também as palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo. Então vamos ver agora o que Jesus falou. Quando você quiser saber aí sobre qualquer coisa,
você pergunta a Jesus. Ou seja, vai ver o que Jesus falou sobre isso. Então isso é o correto. Então Jesus proíbe terminantemente o assassinato e a violência. E fala também que ninguém pode ficar provocando o outro a uma reação, violenta. E também fala sobre os pensamentos. Muitas vezes, então, a pessoa pode estar matando o outro com o pensamento dele. Já tem a intenção de matar outra pessoa, já é contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus. Tópico 2, subtópico 1. Uma questão do coração. Na interpretação do Senhor Jesus Cristo, matar é tanto uma ação interior quanto exterior. Mateus 5, 21 a 26. O Senhor Jesus Cristo dirige essas palavras em oposição aos ensinos dos escribas e fariseus que se concentravam no aspecto externo da lei, no aspecto ritual, mas que davam pouca importância ao aspecto interno, que afeta o coração e, portanto, afeta a conduta. O Senhor fala claramente que do coração, isto é, da sede de nossos pensamentos, sentimentos, emoções e motivações, é que surge toda a classe de mal. Mateus 15, 19. O coração não regenerado é a origem da intenção, sentimento e ação homicida, porque está focado em tudo que rejeita a piedade e se foca em tudo que é agradável ao nível da carne. Lembremos que o primeiro homicídio aconteceu porque um homem se deixou ser dominado pela ira. Gênesis 4, 6. Então veja, por que Caim matou Abel? Porque ele viu que Deus se agradou do sacrifício que Abel ofereceu. Veja só, por inveja, Porque os sacerdotes queriam que Jesus morresse. Pilatos viu claramente isso. Por inveja o entregaram. Então veja, Jesus condena essa intenção do coração, ou seja, não é o coração membro, Coração que quer dizer entendimento, quer dizer inteligência, alma, pensamentos, intenções, que Deus sonda os nossos corações, nossas intenções. Veja bem, então a pessoa tem a intenção, o desejo que outra pessoa morra. Então veja só, está tendo um assassinato no seu coração, está premeditando ou está desejando a morte de alguém. E muitas vezes nós vamos ver isso presente no cristão. Nós temos visto aí quantos cristãos desejando a morte de pessoas, por exemplo, inimigas políticas. Veja bem, a pessoa deseja a morte, fica desejando a morte de outra pessoa. Nós não podemos fazer isso, não podemos desejar a morte de ninguém. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar os nossos inimigos e interceder por eles, amar essas pessoas e sempre fazemos de tudo para que eles conheçam a palavra de Deus e possam ser salvos, possam se arrepender dos seus pecados e se converterem ao Senhor Jesus. Esse é o nosso trabalho, essa deve ser a nossa intenção. Devemos sempre amar. Às vezes vamos ver uma pessoa que prega o Evangelho, ensina a palavra de Deus e essa pessoa transmite aos outros aí o desejo de que alguém morra. Veja só, estão com um assassinato, um homicídio no coração. Imagine, cuidado, não faça isso. Às vezes tem irmãs dentro da igreja, irmãos, brigados um com o outro, de mal um com o outro, desejando a morte um do outro. Isso é um pecado terrível. É o mesmo que está cometendo o pecado de matar a pessoa. Tome cuidado. Muita gente tem um relacionamento péssimo com Deus exatamente porque o coração é mau, é perverso. Então, por exemplo, o suicídio é matar-se a si mesmo ou pedir alguém para tirar a vida, para ajudar nisso. É um assassinato. Veja bem, uma pessoa pedir para outra matá-la, ela está cometendo o pecado de assassinato, de matar a pessoa, que é ela mesma, e a outra pessoa que está ajudando está cometendo homicídio, está matando, tirando a vida. Todos os dois condenados ao juízo de Deus, porque mataram. Veja que Deus
falou com Caim sobre aquele sentimento que ele estava dentro do coração dele. O ódio, a raiva, o desejo de matar. Deus alertou a ele que aquilo ali era o quê? É o que diz a palavra de Deus. Não deis lugar ao diabo. Não povoe o seu coração, o seu entendimento, o seu interior com o desejo de prejudicar os outros, de matar os outros. Nunca fique odiando as pessoas. Tópico 2 sobre tópico 2. Uma ação motivada pela ira. No Sermão da Montanha, o Senhor faz uma interpretação magistral do sexto mandamento e mostra como um coração não regenerado, dominado pela ira pecaminosa, é basicamente um coração com motivações homicidas. Os fariseus ensinavam que o assassinato consistia em tirar a vida de alguém. Mas o Senhor disse que o mandamento se estendia não apenas ao ato em si, mas também à atitude por trás dele. Na interpretação dada por Jesus, o criminoso aos olhos de Deus não era somente daquele que praticava o assassinato, mas principalmente aquele que abrigava em seu interior a ira contra seu irmão. O mesmo sucedia ao que pensava em adulterar. Esse era tão culpado quanto o que cometia o adultério. A questão não está limitada ao comportamento, à ação externa, mas também o que deseja o coração. Então veja, quando Jesus diz que se alguém olhasse, atentasse para uma mulher, com o desejo no seu coração de ter um ato sexual com aquela mulher, então ele já estava cometendo esse ato, né? Ou uma prostituição, se não fosse casado, ou um adultério, se fosse casado. Veja bem, então a intenção. E aí a mesma coisa no assassinato. Quando a pessoa tem o desejo, aí a intenção de matar alguém, e já está cometendo esse pecado no coração. Então tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, orar, abençoar essas pessoas, né, que provocam esse desejo em seu coração. Então desmanche isso em oração, peça perdão, conserte-se com Deus, se arrependa, porque realmente é um pecado, é um homicídio já desejar a morte de alguém. Então veja que a palavra de Deus diz que nós podemos nos irar, né? Mas não podemos guardar essa ira a ponto de desejar a morte de outra pessoa. E Deus diz, minha é a vingança. Nós não podemos nos vingar a nós mesmos. Então temos que controlar essa ira a todo custo. Tópico 2 sobre tópico 3, tratando do coração. Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que não são somente o assassinato e a violência que são proibidos por ele, mas até mesmo palavras provocantes e pensamentos irados. Como está aí Mateus 5, 21 a 26. A raiz da amargura, de onde brota o assassinato, é uma paixão feroz ou algum desejo desordenado. Hebreus 12, 15. Para estarmos a salvo de impulsos assassinos, devemos andar em espírito, buscar crescermos em Cristo e constante vigilância e oração. O amor é o cumprimento da lei, e a menos que um homem realmente ame os irmãos, ele não tem segurança contra ser surpreendido com violência contra eles, o que pode resultar em morte. Romanos 13, 10. O perigo da ira, né? A pessoa pode se irar de repente e cometer um assassinato. Então devemos tomar todo cuidado com essa ira, controlar essa ira, porque é muito perigosa essa ira. É uma explosão de repente, né, que a pessoa tem e que pode chegar a matar outra pessoa, ou então provocar outra pessoa a matá-lo. Quantas aí brigas bobas, né, briga de trânsito, por exemplo, e as pessoas morrem. Às vezes dentro de casa, a própria família, uma discussão ali, um marido com a esposa, de repente um se mata, um mata o outro, né? Às vezes o filho com o pai, uma discussão, uma conversa ali, vai e tal, de repente um mata o outro. Porque essa ira, sem a presença do Espírito Santo em nós, sem o nosso controle, ela pode levar a um assassinato. Então devemos tomar muito cuidado com isso. E cada dia mais buscarmos a presença de Deus, orarmos mais, buscarmos sermos controlados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia adverte, né? Cuidado com a raiz de amargura, né? Que brotando vai crescendo e vai atingindo todos à sua volta. Então às vezes você fica irado, né, com alguém, por exemplo, dentro da igreja,
E aquilo ali atinge a sua própria família. Daqui a pouco, todos na sua família estão odiando alguma pessoa ali da igreja, às vezes o pastor, às vezes um obreiro. Imagine, dentro da igreja, e isso acontece dentro da igreja. Muitas vezes a gente tem visto, vai criando ali um ódio, né? Um rancor, uma mágoa, aquilo ali vai crescendo e vai atingindo toda a família. Veja só. Então, você deve imediatamente pedir perdão a Deus, começar a orar sobre isso, falar com a família sobre isso e todos mudarem de atitude. Comecem a orar por aquela pessoa, a abençoar, né? Sempre fazer o bem àquela pessoa, falar bem daquela pessoa, para que isso seja desfeito. Se você não fizer isso, você mesmo está sendo preso nesse ódio, nessa mágoa, nesse rancor e até no desejo que a outra pessoa morra. Você está prejudicando a sua própria vida mais do que prejudicando a outra pessoa. Enxergue isso. Tópico 3. O respeito ao dom da vida. O sexto mandamento tem implicações importantes para a sociedade contemporânea. Há um grande desrespeito insensível à vida e a morte está em toda parte. Como bons servos, temos o dever de preservá-la, pois é dom de Deus e somente Ele tem pleno direito e poder de estabelecer o tempo de existência na terra. Gênesis 9:6, Deuteronômio 32:39. Então veja, cada dia mais nós vamos ver o pouco valor que se dá à vida atualmente. Pessoas estão matando os outros aí por motivos fúteis. Aí tem um ladrão, mata outra pessoa por causa de um celular, por causa de um anel, né? Por qualquer coisinha, atira na pessoa. A pessoa nem estava reagindo nem nada, e mata a pessoa, considera a vida como nada. Veja só, quantas pessoas estão vivendo assim hoje no mundo, quantas pessoas estão morrendo assim mesmo de graça, né? Coisa impressionante. Nós temos que orar por essas pessoas que estão se matando aí nas guerras. Quantas guerras estão acontecendo? Pessoas matando as outras pessoas. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus, não tem amor no coração. Devemos orar, pedir a Deus para dar um esclarecimento a essas pessoas, que não se tem direito a tirar a vida de ninguém. Não existe motivo suficiente para se tirar a vida de ninguém. Então devemos amar as pessoas, abençoar as pessoas, orar pelas pessoas. E isso nós temos que passar e ensinar para os outros. Se as pessoas conhecerem Jesus, então esse ódio, essa mágoa sai do coração. E esse desejo de vingança, né? Deus está dizendo, a vingança é de Deus, não é nós que vamos nos vingar nós mesmos. É Deus que pode fazer isso, cabe somente a Ele. Então devemos entregar nas mãos de Deus a vingança. Tópico 3, subtópico 1, o cuidado em preservar a vida. O sexto mandamento trata especificamente do cuidado em preservar a vida. Não matarás define o cuidado que devemos ter tanto com as nossas vidas quanto com as de nossos semelhantes. A vida é sagrada, não no sentido panteísta, mas no sentido de que ela surgiu pela vontade de Deus. Nossa tarefa sempre será cuidar dela, nunca a extinguir. A vida deve ser considerada sagrada por se tratar de uma dádiva divina, a qual somente Deus tem o direito de tirá-la, seja por ordem expressa ou por seu próprio julgamento. Êxodo 21, 12 a 14. Esta é uma lei universal, tanto para as nações quanto para os indivíduos. Desse modo, o não matarás se torna um poderoso e radical convite a vivermos em paz. Tiago 3,18, Hebreus 12, 14. Então, como não vai haver o desejo de matar, o desejo de vingança, se vivemos em paz? Então, nós vamos procurar solucionar todos os nossos problemas, né, tendo a atitude de viver em paz. Muitas vezes, teremos que perder algo para manter a paz. Muitas vezes até coisas materiais, né? E num mundo tão materialista como nós estamos vivendo, fica difícil, né? As pessoas amam cada vez mais as coisas e cada vez amam menos as pessoas. Então a vida deve ser colocada como algo
que nós não temos direito a tirar. Não temos a autoridade de Deus para tirar. Então, só Deus pode tirar. Entreguemos todas as nossas causas a Deus. Entreguemos os inimigos que surgirem sempre a Deus. Nós vamos orar por eles, abençoá-los, né? Vamos aí amá-los. Vamos sempre estar intercedendo junto a Deus para que Deus os abençoe, para que Deus ilumine os seus pensamentos, né? Suas atitudes, seus desejos, que todos estejam voltados para Deus, entregues na mão de Deus. Então a Bíblia diz: segui a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não matarás aí é sempre um princípio de vida, é sempre um princípio de não tire uma vida, não impeça uma vida, né? Porque essa vida pode chegar a conhecer Jesus e ser salva. Então, pessoas estão aí planejando, né? Montando estratégias, veja só, para tirar a vida das pessoas. Olha, passam tempos e mais tempos, só maquinando o mal no coração em tirar a vida das outras pessoas. Pessoas perversas, muitas vezes visando lucro com isso. Tópico 3, tópico 2, um código a ser respeitado. Desde os primórdios, mesmo antes da lei ser escrita no Sinai, esse código moral já fazia parte da vida humana. Caim sabia que, após ter matado Abel, alguém viria ao seu encontro para o acerto de contas. Gênesis 4, 14, 9, 6. Não matarás já era um mandamento antigo. O respeito à vida era conhecido na antiguidade pelos mesopotâmios, egípcios e gregos, entre outros. O Código de Hammurabi, se acredita que foi feito em 1750 a.C., rei da Babilônia, é um exemplo clássico, contudo, não se revestia de autoridade divina, mas agora é introduzido de uma forma nova. Essa é a primeira distinção entre os códigos antigos e a revelação do Sinai. A outra é que Deus pôs sua lei no coração e na consciência dos demais povos. Romanos 1,19, 2,14 a 15. Então, olha só, essa norma aí de não tirar a vida das outras pessoas não é uma coisa assim, foi criada lá quando Moisés recebeu a lei. Não. Quando Caim mata o seu irmão, ele já sabia que teria que prestar contas diante de Deus. Ele já ficou temendo o encontro com Deus e o que Deus diria sobre o que ele tinha feito, né? Já estava ali o que a semente maligna no coração de Caim, que era exatamente Satanás, né? Incentivando a tirar a vida do seu irmão. Então veja só, o mal já estava presente e o homem deveria combater esse mal, deveria evitar ser possuído por esse mal. Mas Caim não se dominou, deixou-se então levar pelo ciúme, né? Pela ira, e assassinou o seu irmão. E nós vamos encontrar esse direito à vida e essa proibição de tirar a vida em praticamente todos os códigos de leis, né, que já existiram na face da Terra. Aí um código muito conhecido, né, de 1560 a.C., Código de Hammurabi, já falava alguma coisa sobre isso. Ele não tem autoridade de Deus sobre o Código de Hammurabi, né? Não foi Deus que criou nem mandou fazer. Mas olha só, Deus pode muito bem ter inspirado, sim, esses homens que escreveram esse código, porque ali tem muita coisa boa. Tem coisa ruim? Tem, mas tem coisa boa também. Então vamos ver presente nas culturas de todos aqueles povos antigos a preservação da vida. Aí mesopotâmios, egípcios, né? Aí, gregos, africanos, todos aqueles povos que existiam na antiguidade, todos eles tinham um código. Nesse código sempre se ensinava, né, se exigia, então, o direito à vida, a proteção à vida, e sempre condenando o assassinato. Tópico 3, a violação do mandamento. O nível de desrespeito e descaso com a vida humana é alarmante. Vivemos em um tempo de desumanização, mas, sobretudo, em um tempo em que não há temor de Deus.
Quando falamos das diferentes formas de desobediência aberta e deliberada ao sexto mandamento, certamente as mais escandalosas nos vêm à mente, como problemas, crimes passionais, processos por herança, processos entre famílias, etc. Tendemos a pensar na violação do sexto mandamento em termos da ilegalidade que eles representam do ponto de vista das leis humanas. No entanto, os seres humanos inventaram maneiras legais de violar o sexto mandamento, onde o aborto e a eutanásia transitam normalmente. Deus é quem dá o fôlego de vida e, portanto, dele deve ser sempre a última palavra. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis em que a vida cada dia perde mais o valor. O homem vive contrariamente à palavra de Deus, desrespeita Deus e vive como se Deus nem existisse. Então veja, pessoas malignas criam seus próprios códigos de ética, julgam as pessoas das suas próprias maneiras, tomam decisões e pensam ter direito sobre a vida dos outros. Pessoas agem como se Deus não existisse mesmo. Tem pessoas aí se fazendo de Deus, estão agindo como se fosse o próprio Deus, estão querendo tomar até o lugar de Deus. São pessoas totalmente malignas e que estão dominando o mundo hoje. Veja só, cada dia eles conquistam mais espaço, cada dia eles crescem mais, dominam mais e agem como se fossem donos da vida das pessoas. Então vejo quantas mortes, né? Marido matando esposa, esposa matando marido, pai matando filhos, filhos matando os pais. Nunca houve tanta confusão, tanta gente aí se matando uns aos outros aí, às vezes por causa de herança, às vezes por causa de uma conta, às vezes por causa aí de R$10, R$20, uma pessoa mata a outra. Imagine. E ainda existem aqueles que fazem leis, criam leis, apoiam leis, que são a favor de assassinar uma pessoa, de matar uma pessoa. Olha, no caso do aborto, uma pessoa indefesa, a pessoa não nasceu ainda, não tem como se defender. E estão criando leis e normas para apoiar a morte dessas pessoas. Agora devemos saber, toda pessoa tem conserto, toda pessoa tem como ela ser transformada. Ela precisa ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, receber a salvação, receber o Espírito Santo. Então ela pode ser mudada completamente. Então temos que amar as pessoas, orar por elas, interceder junto a Deus por elas, porque se elas conhecerem Jesus, elas serão salvas, terão o Espírito Santo, elas mudarão o seu entendimento, o seu coração. Preguemos o Evangelho a todos, oremos por todos. Conclusão. Convictos do que as Escrituras Sagradas revelam acerca da vontade de Deus e das inclinações pecaminosas da natureza humana, perseveremos no andar em espírito, Gálatas 5:16 e 25, para sermos agentes de defesa da vida, não apenas evitando prejudicar o próximo, mas promovendo a paz, a harmonia e um ambiente saudável, de acordo com a palavra de Deus, visando o testemunho cristão, o bem da sociedade e a glória de Deus. Então veja, a palavra de Deus, nós estamos vendo que ela condena o assassinato, condena tirar a vida de uma pessoa. Jesus explicou que não é só fazer isso fisicamente ali, o ato, mas também a intenção. Então veja só, temos que tomar muito cuidado com isso, tirarmos do nosso coração definitivamente toda a ira, toda a mágoa, todo o rancor, perdoarmos as pessoas e temos que amar as pessoas, mesmo que elas estejam aí odiando, matando, destruindo vidas, fazendo coisas erradas. Nós temos que amar essas pessoas, temos que orar por elas, temos que abençoá-las, temos que fazer todo o possível para que elas ouçam o Evangelho e sejam salvas. Então, toda a mágoa, rancor, todo o ódio, toda a ira, tudo vai ser retirado do coração dessa pessoa. Vamos orar para as pessoas, vamos abençoá-las.
Vamos orar agora. Se você quer entregar a vida para Deus, você quer pedir perdão a Deus por ter desejado a morte de alguém, né? Por ter guardado a ira, rancor, mágoa, ódio no coração. Então, vamos orar agora. Peça perdão a Deus. Você que ainda não tomou a atitude de entregar a vida para Deus até hoje, entregue a sua vida agora a Deus. Você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu aqui como homem, pegou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Se você crê nisso, então você é salvo agora. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus cura você agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti arrependidas, Senhor, pelos seus pecados. Oh, la graça, custe-me, faça graça a você. Senhor, o Senhor enviou seu Filho a morrer por nós na cruz, levando os nossos pecados. Nós todos, Senhor, pedimos perdão por muitas vezes, Senhor, desejarmos a morte de alguém, desejarmos o mal de alguém. Perdoa, Senhor, a todos nós, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, daqui para frente, a darmos lugar ao Espírito Santo em nosso coração, nosso entendimento, para amarmos as pessoas, abençoarmos, orarmos por elas, intercedermos por elas e podemos pregar o Evangelho para que elas sejam salvas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que chegam a Ti. Oh, Senhor, recebe por filhos. Concede a eles o Espírito Santo para ajudá-los nessa caminhada nova, em nome de Jesus. Te apresentamos aqueles que estão doentes, estão enfermos agora, Senhor. Vai até eles, toca neles, Senhor Jesus, toca neles. Sai toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca neles, Senhor. Toca, cura totalmente toda doença, toda enfermidade. Saia dessas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, se você deseja receber mais estudos sobre esta lição, então entre em contato conosco, né? O WhatsApp está aí, esse telefone 99991520454, ou então entre aí nesse QR Code, basta apontar o seu celular para aí, né? Bota lá foto, aponta, não precisa de tocar em foto, ele vai ler, lá em cima vai aparecer uma barrinha, você toca na barrinha, e você entra nesse grupo aí, que é o grupo de WhatsApp. E toda semana eu vou mandar para você esse material gratuitamente. Não é grupo de bate-papo. Aí não vai ter um monte de vídeos e gente conversando, discutindo, brigando, nada disso. Só tem o meu material aí toda semana para você receber gratuitamente. Não vai encher seu celular. Se o seu celular está cheio, vai lá, tire as fotos e vídeos, que deve ter um monte lá, então tire, aí vai ficar limpo, né? Vai ter espaço. Não se esqueça de dar aí um gostei, né? Um like aí, e isso vai ajudar nós a divulgarmos esse trabalho para outros. Também se inscreva no nosso canal, é gratuito, não paga nada. Todo vídeo que eu lançar, você vai assistir. Então, se inscreva aí, vai ajudar a gente a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Se você deseja nos ajudar, então estão as contas aí, tem aí da Caixa Econômica, tem do Bradesco, tem do Banco Brasil, né? Banco Brasil, o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê, que é meu CPF, 331-957-81620. Envie qualquer quantia, nos ajude. Eu não dirijo igreja, não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos e meio. Estou com a causa aí na justiça que até hoje não recebi, 8 anos e meio, por incrível que pareça. Então, você nos ajude, nos abençoe, seja usado por Deus para nos abençoar. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.